Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos o prazer de receber aqui Gabriela Guarnieri, neuropsicopedagoga, mestre em psicologia escolar, especialista em neuroaprendizado, educação inclusiva e TEA. Uma profissional que tem se dedicado a compreender o processo de aprendizagem humana sob o olhar da neurociência e construir caminhos mais empáticos e eficazes para o desenvolvimento infantil. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Eu que agradeço o convite, Amarelinho. Muito obrigada. Gabriela, para começar, se apresenta aí, pessoal. Quem é Gabriela? Pessoal, bom, Gabriela faz 15 anos que atende em Morro Agudo e Orlândia. Sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Trabalho com transtornos de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento e esse ano faz 15 anos que eu estou na área. Então, a minha paixão sempre foi a aprendizagem infantil. Então, vou trazer um pouquinho aí para vocês do que é a nossa profissão de psicopedagogia, neuropsicopedagogia. E como surgiu esse interesse nessa área tão específica? Faz um tempinho, hein? Na verdade, assim, eu sempre gostei de ajudar. Desde pequena, meu irmão sempre teve muita dificuldade na escola. E eu sou mais velha, 4 anos e meio mais velha que ele. E a minha mãe sempre, assim, era um pouco mais brava, não tinha muita paciência de ensiná-lo, né? E aí eu sempre peguei o Rafael para poder ajudar nas tarefas. Então, o Rafa falava, não tô conseguindo. Quem ajudava era eu. Ajudei a aprender a ler, a escrever. E eu não entendia por que a escola não conseguia atingir a aprendizagem dele. Se em casa, comigo, ele conseguia, na escola ele não conseguia. E aquilo sempre ficou martelando na minha cabeça. E quando eu estava assim, no ensino médio, tinha um professor, né, que dava aula no Sal da Terra, o Eduardo. Ele falou para mim assim, olha, Gabi, eu acho que você tem muito jeito de ensinar as pessoas. Porque eu acabava ajudando algum colega que tinha dificuldade, né, de fazer alguma tarefa, alguma prova. E ele falou, tem uma profissão nova que chama psicopedagogia. Eu acho que você tem tudo a ver com isso. Eu falei, nossa, mas que profissão é essa, né? Nunca ouvi falar. A pedagogia já passava pela minha cabeça, ser professora. E aí ele me mostrou e eu fui pesquisar, fiquei encantada. Então eu entrei na pedagogia, né, em 2004, passei na pedagogia na USP. E lá dentro da USP mesmo tem muitos grupos de estudo, né? E aí eu comecei a pesquisar o TDAH. E fui descobrir que meu irmão também era um TDAH, e por isso que ele tinha tanta dificuldade, ele tinha um déficit de atenção, e fui fazendo parte desses grupos de pesquisa. Então, recebia bolsa para pesquisar, né, durante a faculdade, trabalhava, mas também era pesquisadora lá desses grupos de estudo da USP. E aí, terminando a pedagogia, eu já comecei a psicopedagogia. E aí que eu fui entender o processo de aprendizagem das pessoas, como que o cérebro aprende, né? Como que a criança aprende, quais eram os transtornos de aprendizagens, quais eram as dificuldades de aprendizagens. Então, assim, foi uma profissão que trouxe muita luz para a minha vida. Logo que eu saí da psicopedagogia, eu já entrei no concurso de Orlândia para psicopedagoga. Então, já assumi lá e já abri a clínica aqui em Morro Agudo, já comecei a clinicar. Depois, foi aparecendo outros cursos, fiz a neuroaprendizagem, a neuropsicopedagogia e continuei fazendo parte dos grupos de estudo lá da USP, onde eu fiz o meu mestrado, né? E também na área de aprendizagem. Então, a parte da psicologia escolar foi no mestrado que eu fiz também. E é bem recente, assim, comparando com as outras especialidades, porque antigamente, hoje, quando se fala em TDAH, você fala assim, ó, meu tio era, meu avô era, sim, mas não tinha, né? Meu irmão mesmo, né? Então, assim, a gente não compreendia o porquê que ele não aprendia, né? E ele não gostava de estudar. E aí, comigo em casa, era eu e ele, era uma outra maneira. Então, percebe quantas pessoas abandonaram a escola antigamente, porque não tinha noção que tinha algum problema, algum transtorno. E hoje não, hoje a gente tem como avaliar, a gente tem como identificar esses sinais e dar o nome adequado, né? Então, poder ajudar essas pessoas. Então,
Muita gente nos procura, até, né, adolescentes, adultos, em busca de um diagnóstico para conseguir estudar. Então, uma medicação, por exemplo, no TDAH, hoje uma Ritalina, um Concerta, consegue ajudar, né, essas pessoas, essas crianças a continuarem esse percurso escolar. E antigamente a gente não tinha nada disso. Não tinha nada e muita gente poderia ser doutores, sim, porque médicos, são inteligentíssimos, mas não tinha um apoio adequado, não tinha, né? ninguém sabia como era, né? Era muito difícil, né? E hoje isso vem mudando, a gente já estava conversando ali fora, mudando muito a vida das crianças, né? Muito, muito. Eu A acho isso importância da importantíssimo. neurociência e da psicopedagogia de estar ali, Isso. tá transformando vidas que no passado a gente perdeu aí futuros líderes, futuros Exatamente. todas as profissões por causa disso. Eu vejo, sim, pelo meu irmão até hoje, ele não quis fazer uma faculdade, né? A gente tentou, eu falei, vamos, eu te ajudo, mas a inteligência dele é um absurdo, sabe? Eu falo, nossa, que pena, né? Então, ele perdeu essa janela realmente de oportunidade lá atrás. Então, quantas pessoas não perderam essa janela e hoje poderiam, né, ter aí profissões renomadas, mas não foi possível. Eu vejo muito assim, a falta de informação faz isso, né? Sim. Os nossos pais, os nossos tios, avós, você tem que ir no psicólogo, você tem que procurar uma ajuda, uma especializada. Não, eu não sou doido, não quero estar lá. Falou o nome psico, né? Tudo que tem a ver com psico, eu acho que já é doido. Então, esse estigma é muito complicado ainda, né? Mas a gente já quebrou bastante esses paradigmas, né? Então, eu vejo, assim, que a gente está caminhando aí e o pessoal está aceitando bastante as terapias, né? Então, eu acho que a tendência é ir melhorando e ampliando essa visão, realmente. Para quem ainda não está convivendo com essa área, fala um pouco da importância desse seu trabalho, da neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia, ela vem associada à psicopedagogia, mas a gente também olha muito para o desenvolvimento cerebral dessa criança, né? Então, a gente conhece as áreas cerebrais envolvidas no desenvolvimento e identifica o que tem de errado ali, que não está. Então, na avaliação neuropsicopedagógica, a gente consegue avaliar, por exemplo, se a criança ela tem um desempenho cognitivo adequado, o que a gente precisa fazer para estimular esse processo cognitivo. Então, uma atenção, faz uma avaliação de atenção, para ver se essa criança possui um déficit de atenção, se possui uma hiperatividade. A gente avalia a memória de curto prazo, memória de longo prazo, para ver, porque a gente precisa de memória para aprender. E às vezes a gente está ensinando, aquela criança não retém. Então, a gente faz uma avaliação dessas memórias, porque se estiver em defasagem também, nós vamos entrar com estimulação cognitiva nessa área. Funções executivas, que eu falo que é um dos temas que eu amo, que eu estudo a fundo mesmo. Função executiva, eu falo que é a chavinha na cabecinha da criança. Então, é uma avaliação que eu gosto de fazer e depois eu estimulo muito. Então, na minha terapia, todas as crianças são estimuladas em funções executivas. O que são as funções executivas? Planejamento, tomada de decisão, controle inibitório, tudo que a criança precisa para se desenvolver. Então, essa memória operacional, tudo isso a gente desenvolve na neuropsicopedagogia. Então, a nossa avaliação neuropsicopedagógica, ela é um mapa. Então, eu vou testando aquelas habilidades cognitivas. No final dessa avaliação, eu tenho um mapa daquela criança. E aí, eu vou mostrar para essa família o que a gente precisa fazer para aquela criança conseguir aprender. Aí, nós vamos à escola conversar com a equipe escolar e falar, olha, essa criança, ela está atrasada em tal habilidade e a gente vai fazer isso para estimular. E aí, conforme, o diagnóstico fechado, a gente também tem toda uma orientação para essa escola em como lidar, tanto na parte de comportamento, quanto na parte de cognição, de leitura, de escrita. Então, é uma área muito abrangente. Então, a gente consegue ter um norte muito certeiro e a terapia dá resultado por conta dessa avaliação. Então, a neuropsicopedagogia, a neurociência veio abrir a nossa cabeça
para isso. Então, como o cérebro aprende e o que a gente precisa fazer para que ele consiga. É uma engrenagem. Então, para essa engrenagem funcionar, a gente tem as habilidadezinhas ali e aí a gente vai fazendo elas funcionarem adequadamente. Mas cada uma funcionar do seu jeitinho. Isso. Como você me falou de fora, né? Às vezes a terapia é mais importante do que você ter o próprio laudo. Sim. Então, assim, a terapia, eu falo assim, a gente não se preocupa. Eu, principalmente, como psicopedagoga, às vezes eu já bato ali e falo, isso aqui tá com cara de ser tal coisa. Mas eu não fecho um diagnóstico logo de cara. Essa avaliação eu gosto para a minha terapia, para a orientação para a família e para a orientação da escola. E isso vai me orientar. Então, eu olho os testes ali, eu já começo a estimular naquilo. De repente, a criança começa a se desenvolver, a família já vai ter uma orientação também do que pode fazer em casa, a escola, e a gente faz todo esse trabalho multidisciplinar. Então, quando a gente junta as terapeutas, a família, a escola e os médicos, aí o desenvolvimento da criança só tem a melhorar, né? De que forma o cérebro da criança aprende melhor? Assim, tem uma fase de idade que essa idade é essencial, igual a terapia. A gente tá conversando, meu menino faz desde os 2 anos para 3. Mas tem crianças que começam muito mais tarde. Tem uma fase que, assim, é a ideal para começar ou não? Então, desde que comece é o importante. Desde que comece, né? O importante é começar, né? Depende também, assim, eu falo que o estímulo é tudo na vida, né? Recentemente eu dei umas palestras em Orlando e eu falei muito na educação infantil, que eu falo que a educação infantil é o berço de tudo, do desenvolvimento humano. Não é lá na faculdade que a gente tem que pensar em colocar as políticas públicas voltadas para é na educação infantil, porque ali, o cérebro da criança, ele está sendo formado ali, na educação infantil. Então, ali, do 0 aos 6 anos, é o boom, né? A explosão cognitiva dessa criança. Então, quanto mais orientações a gente fornecer a essas famílias, melhor. Então, quando a gente ensina os professores a ensinar essas famílias a trabalhar em casa, por exemplo, né, o que eu levei cartilhas com uma página para as professoras entregarem para as mães com o básico. Então, pra gente, né, que estuda, parece bobeira, mas às vezes uma mãe chega cansada em casa, coloca um bebê de 7, 8 meses na frente da televisão e ali fica. O que acontece? Você não está tendo um estímulo, você não está dando um estímulo para esse bebê. O que é o estímulo? Um estímulo básico, você olhar e falar assim, oi, neném da mamãe, cadê Cuti, gugu dadá, aquelas brincadeiras que a gente faz. Isso você está fazendo o quê? Você está estimulando a fala dessa criança, o contato visual, a atenção compartilhada, o afeto. E aí essa criança está olhando nos seus olhos, está criando um vínculo. Uma coisa básica. Ler uma historinha antes de dormir, desde bebê. A minha, eu brinco assim, que a minha casa tem uma biblioteca, né? Então, desde que ela estava na minha barriga, eu já leio historinhas para ela e todas as noites a gente lê historinha. Por quê? Um livrinho básico, crescer vocabulário. Vocabulário é preditor de aprendizagem. E é coisa básica, a gente pegar um livrinho em casa e ler, uma coisa que você gasta 10 minutos para ler para o seu filho, você está desenvolvendo uma das habilidades preditoras da alfabetização, que é vocabulário, compreensão auditiva. Fora a questão afetiva, né? Que é esse momento que a gente passa com a criança. Você está construindo momentos com eles. Isso. Então, assim, essa primeira fase da infância é o boom, é a explosão cognitiva. Então, a gente tem que focar mesmo as políticas públicas nessa área e alertar as famílias mesmo. Então, o básico que você faz, brincar junto com a criança. A gente não está falando de ensinar a ler e escrever na educação infantil. Não, a gente está falando de estímulo. Então, você passear com a criança e você sair nomeando, né? O que você vê? A criança hoje, quando você pega... Eu trabalho com periferia, né? De Orlândia. A criança, ela tem um vocabulário pobre. Você mostra figuras, ela não consegue te nomear. E aí, chega lá na frente, ela não consegue ser alfabetizada adequadamente. Ela não consegue formular uma frase. Então, isso a gente está percebendo que vem perdendo. Por que está perdendo? As famílias estão deixando essas crianças à deriva das telas
e não está tendo esse convívio, não estão estimulando. Então, o boom, né, desse desenvolvimento cerebral é a educação infantil, realmente. Então, do 0 aos 6 anos, tudo que você trabalhar com essa criança, brincando, ela desenvolve. Você falando, foi passando um filme na minha cabeça aqui. Os nossos avós faziam isso, né? De contar historinha. Até porque não tinha tanta tela, né? Hoje o acesso nem é muito livro, mais fácil, eles né? inventavam histórias, né? Então eram contadores de histórias natos, contavam histórias da vida deles, né? Tinham criatividade, então elaboravam os próprios brinquedos, né? Agora, não tem mais isso, né? Eu lembro da minha fase de criança, eu ia na vizinha, a vizinha contava umas histórias de lobisomem. Eu falava, não, essa mulher tira isso. Não é? Coitada, com pouca leitura, tudo. Mas a Mas rua olha, rodeava todo mundo ali pra ela contar essas delícia, histórias. não Mas é? ficava todo mundo com medo de voltar pra casa no escuro. Mas eu ia lá. Mas é uma delícia, né? A Liz mesmo adora ouvir minha mãe contando as histórias, meu pai contando as histórias. Eu gostava muito de ouvir a minha avó contando as histórias dela, né? Então, a gente cresce rodeado, né, desse ambiente rico em histórias, e isso é muito importante. E você falou da aprendizagem infantil. Recentemente a gente recebeu a Roberta Rocha aqui, que é pesquisadora da Unicamp. Está sendo construída uma creche em Morro Agudo, que vai ser usada a abordagem Reggio Emília. Ai, lindo. E aí, tudo que você falou, eles estavam falando ali, que vai ter a questão do desenvolvimento, Isso. É do o motor, brincar, né? Então, da mente. Eu gosto bastante dessas abordagens, né? Então, porque, na verdade, assim, o ideal era a gente não trabalhar o lápis, o papel, né? Só que, infelizmente, para a gente ter uma abordagem assim nas nossas escolas públicas é muito difícil. Então, trazer uma abordagem assim vai ser né? Porque se a gente não oferece isso, aquelas crianças vulneráveis, elas também não têm acesso, né? Então, hoje, para você ensinar brincando, você tem que ter uma pedagogia muito bem estruturada e professores muito bem preparados para entender que você vai sair do lápis e do papel, porém, essa criança ela vai estar em constante desenvolvimento. Ela vai estar aprendendo através de histórias contadas, através de estimulação de consciência fonológica, o motor cognitivo vai estar todo sendo estimulado. Não é só, eu vou sentar aqui e vou deixar a criança lá brincando, porque se confundiu muito, né, com o construtivismo, essa ideia de que a criança ela tem que se desenvolver por si só. Mas a criança, se ela não tiver um norte, ela também não vai se desenvolver por si só. Aprender a ler e escrever, por exemplo, né? Ela tem que ter alguém ali a gente precisa nortear isso, ela, né? A gente não aprende sozinho a ler e escrever. Então, a gente precisa de metodologias adequadas, de profissionais adequados para ensinar. Então, se perde muito. Então, eu acho que essa abordagem Reggio Emília é fantástico, né? Então, eu vou querer conhecer. A gente vai fazer essa ponte. Nossa, é fantástico. A gente falou muito de política pública voltada a isso aí. Você acha que hoje é mais necessário treinar você que já está na rede pública trabalhando, treinar os professores? O primeiro passo é treinar os professores ou já ir com força total para a escola, professor, aluno, tudo junto? Lá em Orlândia, a gente está optando agora, né, nessa nova gestão, em treinamento de professores. Porque o professor, ele entendendo o processo, concorda que eu na clínica, eu trabalho um de cada vez. O professor, ele tem uma sala de 20, 25 alunos. Então, se a gente faz o treinamento desses professores, a gente ensina tais habilidades, esse professor, ele vai disseminar esse conhecimento. E aí, em vez de ter comigo ali sendo desenvolvido, nós vamos ter ali em média 15. Vamos colocar assim, que de 25 não vão sair 25 ótimos, mas se sair 15, olha como que a gente já aumentou esse panorama da aprendizagem, né? E o professor pode ser o filtro também para aquela criança que precisa de mais atenção. O professor, na verdade, por isso assim, quando a gente pede o relatório da escola, nós terapeutas, o médico, porque o professor, ele tem aquele feeling. Se o professor olhou e falou assim, opa, tem alguma coisa de errado,
Tem. Porque o professor sabe, ele tá há anos ali, ele tem uma turma inteira, ele tá olhando, pode saber se ele te falou alguma coisa. Então, é sempre assim, eu preciso de um relatório da escola. E aí, depois da minha avaliação, onde eu vou? No professor também, porque a gente vai discutir o caso, né? Gosto de falar também pessoalmente com esse professor. Então, o professor, imagine esses professores bem treinados, com políticas públicas, valorizando, né, esse profissional. E ali você formando bons profissionais, porque o professor tem que estar em constante formação, né? Porque transtorno é uma coisa que vai mudando, né? O diagnóstico, então a gente tem que estar sempre estudando também. Mas se você imagina um bom profissional, como que ele não vai ter um olhar refinado e vai conseguir ministrar muito bem aquilo ali? Eu falei recentemente aqui, a gente teve 2 professoras, a Ana Maria e a Dani, e eu falei isso, cara, o professor, se você for analisar, a gente, época de escola, fala, o professor, aquele professor é chato, ele pega nosso pé. Ele trabalha ali com 25, 30 alunos, cada um de um núcleo familiar diferente. É uma sala heterogênea, né? Cada um com um conceito diferente, cada um com uma habilidade diferente. E aí eu te pergunto, hoje já é lei, mas ainda não é aplicado em todas as escolas. O professor adicional ali, que ajuda, auxilia as crianças que já têm o diagnóstico, é um ganho mesmo? Se tivesse funcionando. Deixa eu fazer a pergunta direito. Se tivesse funcionando. Olha, a lei garante, né, o professor auxiliar para as crianças que apresentam transtornos de neurodesenvolvimento, né? Mas esse professor auxiliar muitas vezes não chega a ser um professor. É um estagiário, é um acompanhante. Então, assim, a gente tem... Não dá para generalizar, eu falo que cada caso é um caso, porque tem professores auxiliares que são maravilhosos, que eu falo que eu tenho vontade de pegar para mim e colocar lá na clínica para trabalhar comigo, sabe? Que são totalmente empenhados. Porém, tem uns que não se especializam, não vão a fundo, e aí acaba atrapalhando o andamento da sala de aula. Então, tem casos e casos. Então, não tem como a gente generalizar, né? Mas a nossa realidade é que hoje nós temos, né, o professor regente, mas os auxiliares dentro de sala de aula. Aí entra o que você falou, né? Tinha que ser todos treinados. Exatamente. Então, por exemplo, né, no autismo, que é o que a gente tem a maior demanda hoje de professores auxiliares para acompanhar o autista. Na visão, né, do desenvolvimento, então, por exemplo, você pega o autista nível 1, você pode colocar o professor auxiliar para esse autista nível 1 junto com outro autista nível 1. Então, você pode ter 2, 3 autistas de nível 1 de suporte com o mesmo auxiliar. Mas também tem famílias que não aceitam. Mas eu quero um só para o meu filho. E, na verdade, o que a gente, né, preza? O que eu falo muito na avaliação que eu faço das crianças? Essa criança precisa realmente desse professor auxiliar o tempo todo ali? Ou ela precisa do suporte, por exemplo, né? Pedagogicamente, ela consegue acompanhar cognitivamente, é uma criança inteligente, consegue aprender, mas na hora de um parquinho, ela não tem socialização, ela não consegue chamar o coleguinha para brincar com o coleguinha, ela não consegue ir ao banheiro sozinha, porque não sabe pedir. Então, tem questões sociais. Então, esse professor mediador, ele vai ter que estar preparado para identificar isso. E muitos, o que acontece? Vai lá e fica copiando para a criança o que está na lousa, e na hora do que aquela criança realmente precisa, ele não faz, que é essa mediação, porque ele não estudou adequadamente aquele conteúdo, né, da análise do comportamento para trabalhar o comportamento. Então, hoje está muito difícil, porque às vezes a criança ela precisa de um acompanhante terapêutico e não de um professor auxiliar. Muitas vezes eu vi, um passado recente, os pais exigindo muito um professor auxiliar, mas entra nisso que você falou. Por ter o direito, por querer, eu quero um acompanhante para o meu filho. Só para ele. Só que não está estimulando o filho dele. Não. Então, está sendo mais prejudicial do que benéfico. Exatamente. Então, eu acho que
tá faltando muita informação. A internet é legal, traz muita informação, mas também muita desinformação. Então, a gente tem que filtrar muito bem e preparar esses pais, né? Ensinar muito bem. Então, quando eu recebo as famílias, eu falo, olha, o seu filho tem um diagnóstico de TEA? Ok, mas ele não precisa de um auxiliar só para ele. A minha filha mesmo, né? Ela não tem só para ela, porque pedagogicamente ela é excelente. Só que ela precisa de uma ajudazinha na hora da parte social ali. Então, na hora de vai pedir alguma coisa, vai pedir para ir ao banheiro. Então, ela ainda tem muita dificuldade. Então, aí o professor que está ali junto com outras crianças que também têm transtorno, ele vai auxiliar nisso. Então, a gente tem que ter essa noção que não é só para o meu, porque se a gente for fornecer um professor auxiliar para cada transtorno que tem ali, a gente vai ter aí 5, 6 professores dentro de uma sala de aula. E aí também acaba dificultando essa criança a ter uma independência. Então, a avaliação, ela é muito importante, né? Que a gente fala que é a avaliação das barreiras de aprendizagem. Então, o que está atrapalhando essa criança a se desenvolver? Então, se está atrapalhando cognitivamente, então essa criança ela não consegue aprender, ela precisa de ajuda na parte pedagógica, na parte social, então o professor vai ajudar nisso. Agora, na parte comportamental, teria que ser a parte terapêutica para manejar esse comportamento. E o que você pensa a respeito das salas sensoriais? E eu vou até te falar por que essa pergunta. Que aí você falou, cada um exige isso, todo pai exige, meu filho tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3. Aí todo mundo, eu quero o meu individual, igual no nível 1, que é o mais fácil. Pode ter 4, 5 crianças e um professor. Não é mais fácil, né? Que o suporte não precisa ser tão substancial, né? Desculpa. O suporte dá para ser feito por um professor. E aí, às vezes, sobrecarregar o sistema público. Sobrecarrega. Ele vai sobrecarregar e não vai investir numa sala sensorial. O que seria uma sala sensorial? Eu vi numa palestra, eu sou leigo para falar isso, mas seria uma sala no qual ele tem abordagens diferentes de temperamento, Seria, por exemplo, um AEE, uma sala de AE, Isso. A educação, né? As salas de AE já funcionam, então são professores especialistas que atendem nessas salas em período contrário às aulas, né? E para frequentar, precisa do CID. Esse AE. Então, nesse AE, são metodologias diferentes da sala de aula. Então, não é só uma questão sensorial. Então, eles não trabalham muito a questão sensorial, mas, assim, uma maneira diferente dessas crianças aprenderem. Então, é um estímulo diferente, uma estimulação cognitiva, igual a gente faz, né? Então, a nossa avaliação neuropsicopedagógica também ajuda a nortear muito a equipe do AE. Então, por exemplo, lá em Orlândia, né, a equipe do AE, nós treinamos as professoras na avaliação de como avaliar as crianças que chegam e na intervenção, também na parte comportamental. Então, é uma sala bem legal, porém, falta recursos adequados. Então, falta verba, porque se a gente for ver, às vezes não tem o material necessário e adequado para trabalhar com aquelas crianças. E formação adequada também. Entra sempre na formação. Formação. Aos governantes que têm certeza da região que vai estar assistindo, a nossa futura prefeita de Sales aí, que tomou posse, que já passou por aqui, invistam em formação, que é Profissional. o primeiro ganho, o primeiro passo e o primeiro ganho. Investiu no professor é investir na educação. Porque, por mais que você fale, mas né, demora. Então, a gente começa hoje, vai plantando a nossa sementinha. Lá na frente, a gente vai ter muitos ganhos. Então, esses treinamentos que a gente faz com os professores, principalmente em alfabetização. O treinamento em alfabetização, o treinamento em método fônico, consciência fonológica. Imagina, uma sala de 20 alunos com treinamento adequado de primeiro ano, uma sala de alfabetização. Você consegue aí alfabetizar 15, 16 alunos. E aí você consegue peneirar. Por que peneirar? Aqueles 4, 5 que não aprenderam, aqueles que vão ter que chegar para nós.
que vão chegar nas salas de AE, que vão chegar para as psicopedagogas, falar, olha, não conseguiu aprender. Então, tá vendo como que filtra e a demanda diminui? Por isso que nós estamos pensando na formação de professor, porque a demanda que chega na prefeitura para nós, para avaliação neuropsicopedagógica, é muito grande, a gente não dá conta. Então, na nossa ideia, junto com a Secretaria da Educação, é o seguinte, vamos formar professores. E aí a gente melhora a qualidade do ensino. Melhorando a qualidade do ensino, diminui a demanda para atendimento na saúde, na educação, entendeu? Então, é isso que a gente pensa, afunilar mesmo. E o professor vai ser a nossa peneira ali que vai nos ajudar nisso. A peneira e o filtro que vai ajudar vocês aí. Ó. Isso. Hoje, como que você consegue diferenciar a dificuldade de aprendizagem com o transtorno? De aprendizagem. De aprendizagem. Tá. A dificuldade, ela é temporária. Tá? O transtorno, não. O transtorno não tem cura. Então, a dificuldade de aprendizagem, ela pode vir decorrente de... Então, por exemplo, trabalho com a periferia. São crianças em estado de vulnerabilidade, passando fome. Eu tenho criança que não tem o que comer em casa. Essa criança, ela chega para mim com dificuldade de aprendizagem, né? Ela não está conseguindo aprender, mas ela está passando fome. Ela vai aprender? Não. Então, aí a gente tem que trabalhar isso. Vou trabalhando essa criança, ela consegue alfabetizar e ela tem alta, porque a dificuldade é transitória. Agora, o transtorno de aprendizagem, por mais que você trabalhe, ele melhora, mas ele não cura. Então, você tem aí dislexia, desortografia, descalculia, e aí você não consegue ter a cura, né? Então, esses 3 aí a gente não consegue ter a melhora. Aí entra o TDAH como transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, então eles não têm cura. Eles têm uma melhora no prognóstico, né? Mas a cura não existe. E tudo a gente volta em política pública, né? Sim. Como que é um ciclo que sempre volta ali. Você falou, eu conheço casos que comem a última refeição sexta-feira na escola. E voltam a comer só na segunda-feira. Comem besteira, alguma coisa que visitar, alguma coisa. Mas a falta de política pública, num nível macro, a gente não está falando nem municipal, é no nível macro. Sim. É muito desigual ainda. É muito. E passar fome. Uma criança ir com fome para a escola. Quem consegue aprender com fome? A gente com fome já dói a barriga, não é? Não consegue prestar atenção em nada. Imagina uma criança. Criança que, por exemplo, no estado mesmo de vulnerabilidade, não tem um chuveiro em casa para tomar banho. E aí essa criança chega para você com dificuldade de aprendizagem. Aí você vai olhar todo um histórico, você chega na escola, a professora fala, ele não consegue prestar atenção, ele não consegue aprender, ele não consegue isso. Vamos lá ver a hora do intervalo dele. Come desesperadamente, né? Você vai olhar o histórico dessa criança, é fome, não tem onde tomar banho, não tem um brinquedo em casa. Então, a aprendizagem para ela tá onde ali? Aprender a ler e escrever. Ela tem que sobreviver. Ela tá lutando pela sobrevivência dela. O primeiro passo é a sobrevivência. Né? Hoje, como que funciona a questão do nível do TEA? São 3 níveis. 3 níveis. 3 níveis de suporte. Então, a gente não fala mais em grau de severidade, né? Mas o nível de suporte. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. Então, nível 1 é o que ele precisa de suporte. Todos precisam, mas aí a gente vai mudando a necessidade, né? Então, o grau que essa criança precisa de necessidade. Então, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Antigamente, a gente só conhecia, vamos dizer assim, o nível 3, porque era o mais nítido, né? O grave, o severo, que era aquelas estereotipias graves que ficavam, né, fazendo ecolalias e agitando o corpo. Então, todo mundo olhava e falava, é autista. E aí, o que acontece? Vem outros níveis juntos e a gente passou a ver que não era só aquele nível 3 que existia, mas hoje você pega um paciente autista de nível 1 de suporte que quase não apresenta características, mas ele é, né? Então, principalmente nas meninas. As meninas, elas camuflam muito bem
ou as características autísticas, né? Porque a gente fala que elas cometem o masking. O masking é esse mascaramento, elas copiam o comportamento das colegas. E aí fica muito difícil avaliar. Então, a avaliação diagnóstica em meninas pro TEA é muito difícil. É bem mais difícil que do homem. Do que dos meninos. Prova que mulher é sempre mais inteligente que o homem. Mascara bem, né? Mas são 3 níveis de suporte. Então, ali, como eu te falei, né? É como se fosse... você vai olhando as cores ali, ela vai aumentando a intensidade. Mas isso não quer dizer que o nível 1 seja fácil e o nível 3 seja mais difícil. E hoje tem uma facilidade maior para que o pai ou a mãe possa buscar o apoio na rede pública. A gente sabe que os pais que ainda têm vamos ser bem delicado aqui com as palavras, mas assim, uma forma de vida mais razoável, conseguem buscar mais fácil, mas a família mais carente tem uma rede de apoio que consegue identificar para começar essas terapias, ou o município tem essa terapia? Depende do município, né? Então, eu falo que hoje nós temos ainda nas nossas cidades, assim, da região, Morro Agudo também, então aqui tem o SER, que ajuda muito, né? Então, o SER abrange aí a região também, mas tem toda uma equipe multidisciplinar. Tem acho que é o NANS, né, que chama aqui em Morro Agudo também, que trabalha com as crianças, mas Orlândia a gente ainda não tem um centro de autistas mesmo, né? Então, vai para o núcleo da APAI, que não é na APAI, né? É como se fosse um SER. Para nós, que somos o Centro de Atendimento em Psicopedagogia e Fonoaudiologia, e aí para a saúde também. Então, falta realmente uma estrutura pública para abarcar esse tratamento multidisciplinar. Então, não é toda cidade que tem, né? E às vezes a demanda é tão grande que o serviço público também não dá conta. Não, porque a demanda é muito grande. E aí você tem que trabalhar com avaliação e intervenção desses casos, né? Então, muitas vezes também, como nós fazemos, a gente fornece um número de sessões. Então, lá, por exemplo, a gente fornece 40 sessões, podendo estender mais 10. Terminou essas sessões, a gente precisa fazer essa lista rodar, porque senão a gente fica anos e anos com a mesma criança e não consegue chamar outra. Então, você percebe como é difícil a situação, porque a gente fica... O autista, por exemplo, ele precisa desse tratamento por anos, desse acompanhamento multidisciplinar. E aí o município não consegue fornecer tudo o que precisa. Então, assim, nós, né, que trabalhamos, quando temos uma condição um pouquinho melhor, conseguimos ir para todas as terapias particulares, para um plano de saúde, né? Mas e as famílias com menos renda, que precisam, né, lutar para sobreviver, para comer, e aí? Como que faz, né? Eu te fiz essa pergunta porque Sorocaba tem um centro e vende-se muito lindo, a estrutura muito, assim, eu não conheci de perto, mas aí veio aquela coisa, período político, eu conheci uma menina, ela tem, não é o autismo, ela tem síndrome de Down. E aí ela foi até onde poderia no SER o atendimento dela, chegou no limite, eles não conseguem atender mais. E aí eu saí de lá e eu fiquei apaixonado na menina, ela tinha 4 anos, um ano mais velha que meu filho, eu saí apaixonado nela, uma inteligência, tudo. E aí a mãe me falou, eu falei, cara, você precisa de um centro. Mas até que ponto o centro vai trazer ali a inclusão? Ou vai ser só um centro para tratar? Que aí eu fiquei com essa dúvida na cabeça. Falei assim, ó, você tem um centro que é o que precisa para dar continuidade, porque é um trabalho contínuo com a vida. Mas e aí, você vai estar incluindo Não, aí essas o crianças? centro, por exemplo, seria
o tratamento multidisciplinar, não tiraria essa criança da escola, né? Seria em horário contrário. Sim. Então, como os nossos filhos frequentam as terapias em horário contrário. Então, esse centro multidisciplinar, ele seria voltado para o tratamento terapêutico e não escolar. Porque senão seria uma PAI, uma escola especializada, mas não, no centro especializado em terapias, aí seria em horário contrário. Então, ele vai frequentar o período escolar normalmente e depois, em outro horário, ele vai frequentar as terapias, como as outras crianças fazem, entendeu? Porque aí ficou essa dúvida na minha cabeça. Não. E aí, justo naquela época, o Rodrigo Manga fez essa divulgação do de Sorocaba. Eu falei, cara, porque não tem um aqui. Mas é aquela coisa, é um alto custo. É muito. E aí, assim, para você manter, você precisa de instrumentos. Você precisa de materiais, você precisa de um prédio adequado e principalmente profissionais adequados. Porque não adianta você colocar um profissional que não saiba trabalhar. Então, tem muita criança que vai em profissional, fica anos e não desenvolve. Então, você contratar profissionais adequados também é muito difícil. Aí volta tudo naquele ciclo. Você tem que tratar, cuidar, treinar os professores para ele filtrar a demanda para chegar até no centro. Exatamente, porque aí diminui a nossa demanda como centro de atendimento. Porque a demanda é muito grande. É muito grande. E você, como profissional, você vê novos profissionais se interessando mais pelo assunto, surgindo? Sim, é uma profissão, por exemplo, a minha, né? Tá sempre... tem sempre estagiários procurando, né? Mas também tem muita faculdade que forma, entre aspas, né? Que você fornece um diploma, na verdade. Mas conhecimento realmente para poucos, né? Então, tem muita diferença em você se formar e você ter um diploma. Então, você tem que ter conhecimento, não apenas um papel para mostrar que você é. Acho que é um mal que a gente vai enfrentar em todas as áreas, Com né? certeza. Com certeza. Porque, assim, hoje está muito fácil estudar. Então, você tem cursos online e cursos muito bons, mas também cursos muito ruins. Então, a gente está tendo excelentes profissionais, mas profissionais muito ruins. Então, isso é um outro ponto também que preocupa, porque aí, quando vem para a questão de política pública, na contratação, eles contratam mais barato para poder tentar, e aí entra naquilo que você falou. Fica anos e anos e não evolui. E não evolui. E aí você, né, estuda, você se forma, você corre atrás. Então, quando você tem conhecimento, né, você estuda, você tem uma bagagem, essa criança ela consegue se desenvolver. Porque se você pega uma criança, bom, eu não conheço esse caso, o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Eu vou estudar essa criança para eu poder trabalhar. Agora, tem muitos profissionais que fazem o quê? Vai empurrando, né? Com a barriga, como se diz, e ali fica. E o papel da família tem que ser muito importante nessa área. Muito, muito. E assim, outra coisa, né, que os centros também deixam a desejar, porque a gente também não tem, é o acolhimento familiar. Porque receber um diagnóstico não é fácil, você sabe, eu sei, né? Então, é pesado. Então, eu falo que há 15 anos eu dou diagnósticos, né? Mas quando eu entrei numa sala e sentei do outro lado para receber um diagnóstico de um filho, aí o mundo cai na nossa cabeça, né? Então, eu falo que a minha prática terapêutica hoje mudou 100%. Hoje eu sou mais humana, vamos dizer assim. Quando eu vou dar um diagnóstico para uma família, eu lembro de tudo que eu passei. Então, eu abraço junto, falo, vem cá, vamos abraçar, eu te entendo, eu tô aqui, eu vou te ajudar, que é muito difícil. É a importância de ter bons profissionais. Você pega um profissional que só tá aqui, isso é um baque pra família. Então, a gente tem que casar com aquele profissional, né, o médico, eu falo que tem que bater o santo realmente, porque é uma confiança, a gente está entregando o nosso filho para aquele profissional. E esse profissional, a gente tem que falar, olha, eu tô aqui, me ajuda e a gente vai ajudar você também, é uma troca.
Então, a gente tem que escolher muito bem quem vai cuidar dos nossos filhos. É, Né? ser uma escolha e não aceitar o primeiro diagnóstico do primeiro profissional também, né? Não. É um diagnóstico multi, né? Então, não acho que esse não, então eu vou ali, vou aqui. Né? Então, pega mais opiniões, eu acho importante. Eu sou daquelas que, né, foi um, foi outro e assim chegamos, né? Então, eu falo que eu vivo os dois lados, né? Então, como terapeuta e como mãe. Então, isso ajuda bastante, sabe? Como mãe atípica, como terapeuta de crianças, né, com transtornos do neurodesenvolvimento, a gente filtrar e dar uma orientação também a essas famílias, que não é fácil. Você falaria hoje para os pais que estão aí, alguns com receio de procurar um profissional para entender e poder ajudar o próprio filho, ou para aqueles que ainda não sabem o que fazer, que falam, ó, Tempo é ouro. Meu menino é espoleta, mas deixa ele fazendo arte aí. Tempo é ouro no desenvolvimento infantil. Não existe isso, tá no tempo dele, uma hora ele vai desenvolver. Não pensa assim. A criança tem o tempo dela? Tem. A gente tem os marcos do neurodesenvolvimento para essa criança, né? Nós temos aí instrumentos que mostram cada etapa do desenvolvimento. Mas a gente sabe, como pais, a gente tem aquele feeling. Fala, peraí, tá atrasado isso aqui, hein? Epa, tem alguma coisa errada. Então, pensou que tem alguma coisa errada, procura ajuda. Não fica esperando. Tá lá com 3, 4 anos, não emitiu uma palavra. Mas o pai dele falou com 7 anos, né? A avó falou que vai pôr o pintinho pra piar dentro da boca dele, que vai falar. Poxa, né? Hoje a gente tem aí tanta coisa, né, pra ajudar. Vamos fazer uma avaliação. Porque tempo é ouro. No desenvolvimento infantil, tempo é ouro. Então, quanto antes a gente correr atrás, melhor. Atrapalhar não vai, só vai ajudar. Só vai ajudar. É o que eu falo. Então, assim, ajudar na terapia nunca atrapalha ali. Então, vamos colocar essas crianças para trabalhar, né, na terapia. Porque, pensa, eu vou ficar esperando. Cada criança tem seu tempo. E hoje, com essa facilidade de tela, né? Tela é um problema. É. Eu sou, assim, daquelas que não dou tela para minha filha. Ela tem 7 anos, ela não tem celular, ela é da roça. Então, ela fica na minha mãe e no meu pai, ela brinca no quintal descalça, ela pega folhinha, ela faz comidinha. Tela eu dou quando eu preciso. Eu estou no médico. A criança tá lá subindo na parede, né? E não tem como. Eu dou uma telinha ali de uma meia horinha para ela. É só. Então, a tela hoje prejudica muito o desenvolvimento da criança. Está deixando também essa criança mais irritadiça. Então, a criança, ela está sendo dependente de tela. E dependência que eu falo é como dependência química, mexendo com o sistema químico do nosso cérebro. Então, isso é muito grave. Quando você retira a tela de uma criança que está em uso constante, em vício nessa tela, ela age como se fosse um viciado em cocaína, por exemplo. Então, eu já tive caso de ter que fazer manejo de comportamento familiar para retirada de tela, que a criança agredia todo mundo quando retirava a tela. Parecia um drogado, realmente. Então, foi um dos casos mais difíceis de manejo comportamental que eu já tive, mas assim, a família teve que entrar com total apoio, a gente foi fazendo a retirada gradual e hoje usa meia horinha por dia, consegue frequentar a escola, porque a dependência era tanto que ele não frequentava a escola. Ficava só Só em torno da tela. Não tinha contato social, porque ele entrava em desespero, então era um caso gravíssimo. Então, olha, pra gente chegar uma criança de 7 anos ter um comportamento desse, é muito grave, né? É muito. E não é qualquer tipo de tela, né? Porque a gente vê aí, essa semana eu tava conversando com um amigo meu, tá com uma nenezinha pequenininha, ele falou assim, ó, você precisa me dar dica de que desenho, de que isso, aquilo. Falei assim, ó, eu e a Luana troca muito essas mensagens. Falei assim, vou te mandar um monte de direct que tem desenho que a gente acha que é lindo, que é isso, aquilo, porque é o famoso e é um dos piores. Sim. Então, eu gosto, assim,
Lógico, eu deixo minha filha assistir um desenho na TV ou outro, mas eu gosto sempre de estar junto. E aí eu olho aquele desenho. Então eu sempre pesquiso, porque tem uns que tem umas mensagens assim que às vezes parece tão inofensivo, mas ali no meio tem alguma coisa. Então a gente tem que ficar de olho realmente, né? E não precisa ir longe, você começa a dar o celular, joguinhos. Isso eu tenho alertado todas as famílias que eu atendo. Quando a criança tá lá no jogo. As salas de jogos, você já entrou? Nesses jogos online, tem salas de bate-papo. E aí eles entram nas salas de bate-papo, e aí é a entrada para qualquer um ali. E é ali que mora o perigo. Então as famílias, às vezes, tá jogando com o coleguinha, mas às vezes a sala é aberta. Pode entrar qualquer um. Então, olha aí, o vício sendo criado e a abertura para pessoas com más intenções também. Intenções surgir ali. Isso. Então, a tela hoje realmente é um dos grandes debates, assim. Nos congressos que a gente vai, tem palestras só sobre telas. Então, imagina, né? Congressos de neurociência, várias salas ali falando sobre vícios em telas. Então, acho que realmente está grave, né? Eu escutei isso da doutora Terezinha no começo do acompanhamento do João com ela. Olha, não, e eu sou meio receoso, eu preciso tratar a minha pessoa primeiro, porque eu sou um cara que entrega a tela, que cede. Aham. Mas assim, depois que a gente vai conhecendo mais a fundo, você vai falando, ó, tá errado. Eu não vou lembrar o nome do desenho agora, mas teve um dia que a gente vendo esses vídeos informativos, falou, poxa, mas esse desenho é tão bonitinho, mas o excesso de cor atrapalha o desenvolvimento da criança. Aí eu falei, nossa, tipo, e é uma coisa tão inocente o desenho lá que... E assim, a criança, ela tá perdendo a infância. Tá perdendo a criatividade, tá perdendo a comunicação. Quantas crianças têm atraso de fala e não é autista? Aí todo mundo acha que é autista, porque não fala, porque não interage. E na verdade, é o que eu te falei. A mãe vai lá e dá a tela, coloca na televisão, depois já dá o celular. Essa criança não tem contato nenhum, não conversa com os familiares, não escuta uma musiquinha da mamãe cantando, a mamãe não lê um livrinho, a mamãe não conversa, só fica no celular. Aí não desenvolve essa linguagem dessa criança. Essa criança não tem interação social. Aí chega, eu acho que meu filho é autista. Aí, primeira coisa, tá, vamos falar sobre rotina? Então, qual é a rotina dessa criança? Então, a gente já não vai avaliando ali, tá, pode ser autista. Não, vamos primeiro buscar o histórico de vivência familiar. Vamos tentar tirar as telas dessa criança primeiro? Vamos brincar no parquinho? Vamos fazer piquenique? Vamos jogar bola? Vamos andar de bicicleta? Vamos tentar fazer outras coisas? Então... a gente vai por esses caminhos aí para tentar identificar se também não é isso. Existe um mundo lá fora, né? Existe um mundo. E essas crianças estão perdendo essa oportunidade. Coordenação motora. A criança hoje não tem coordenação motora. Aí chega lá no primeiro aninho para ler e escrever. Aí a criança senta toda assim, você já viu. Não consegue sustentar o próprio corpo, né? Essa criança nunca subiu numa árvore, não anda de bicicleta, nunca andou de patins, não pula amarelinha, não sobe num balanço, não caiu, nunca ralou. Tá vendo criança com o joelho ralado? Não existe mais. Com o pé quebrado, com o braço quebrado, a gente vivia tampa do estrupiado, dedão, né? não existe mais criança. A gente vivia todo ralado, né? Quebrava pé, quebrava braço. Quantas crianças estão vendo de gesso hoje? Não tem mais. A Eles gente nem não sabem ficava que o gesso doido serve pra escrever, né? E aí você ficava lá com o gesso todo assinado. Tem isso hoje? Não existe mais. Por que não? Fica tudo... São crianças de sofá e de tela, né? Exatamente. Não sabem nem o que é brincar, né? Nunca pularam numa lagoa. Esses dias eu vi uma menina, aconteceu dentro da oficina e eu não acreditei. Tinha uma goiaba madura e o pai dele falou assim, ó, vou pegar uma goiaba pra você. Ele falou assim, é aí que dá goiaba. Aí eu fiquei olhando e falei, puxa, não sabe que a goiaba dá na árvore? Não, mas Mas não é precisa ir espantar. longe. Da onde vem o leite? Já me responderam, da caixinha. É, Então, da caixinha. Eu falei, olha, né?
Então, tá difícil, né? Então, a criança, principalmente nos grandes centros urbanos, assim, que não tem esse contato, eles não têm noção de natureza, né? Imagina como que não é difícil também. E aqui eu falo Morro Agudo, gente. A gente tem tanto lugar para ir, a criança, nada. Tem tanto espaço para praticar um esporte, andar de bicicleta. Não Ainda fazer conseguimos nada. andar de bicicleta na nossa cidade, E né? não fazer nada é não fazer nada mesmo. É deixar a criança lá, à toa, lá naquele gramado, fazendo o que ela quiser. Não. Mas aí, dá um celular na mão que fica mais quietinho, né? Porque é difícil. Eu sei que, assim, já perdi metade dos meus cabelos, porque não é fácil você aguentar a criança fazendo arte. Muito mais fácil seria, filha, vai assistir um celular e me deixa aqui fazendo as minhas coisas. Não, mas não. Eu prefiro aguentar ali, sabe, o baque tá em cima do que sofrer a consequência. Tem que ter paciência. Eu vejo o João, quando chega nos 4 horas da tarde, de segunda, quarta e sexta, ele toca o terror. E a gente fica, mas assim, ele tá descobrindo o mundo, ele tá pegando pedra, jogando pedra. Maravilhoso. Barro. Deixa ele fazer barro. E eu fico olhando aquilo lá, eu falo assim, cara, a mesma hora que eu chamo a atenção, mas eu falo assim, cara, tá descobrindo um mundo que tem muita criança que não sabe o que é. É incrível isso. Então, a minha, por exemplo, como fica em chácara, né? Meus pais moram em chácara, então meu pai cria ela assim, sabe? Rústica mesmo. Ó, Liz, tá, cigarro aqui. Liz, cata a galinha. E vem a Liz com a galinha, desde pequenininha. Ela tinha minhoca, ela catava minhoca. Bebedinha. E brincava de minhoca. Mamãe, a minhoca partiu. Ninguém acreditava. A menina catava minhoca. Então, assim, tudo suja, sabe? Então, ela não tem nem vaidade do que essas meninas hoje, né, que são muito precoces. Ela é criança da roça mesmo. E eu adoro. Eu falo, tem que deixar a mesa, eu boto a roupa velha, eu deixo sujar. Porque é isso que ela tá fazendo ela desenvolver. E isso ela vai carregar pro resto da vida. Então, temos que voltar a ser igual antigamente. Deixa as crianças sujar, deixa chutar o chão, o asfalto. Deixa arrancar o tampão do dedo, arranca o tampão do dedo, jogar pedra na cada vizinha. Que as crianças não me escutem. Tocar campainha correndo. Não é? Gente, a gente quase não escuta tocar a nossa campainha, não é? Que triste. As campainhas ficaram mais baixas até. Com musiquinhas, né? Eu fui numa casa hoje, fiquei olhando, que facilidade. Na minha época eu tinha que pular pra apertar essa campainha e sair correndo. Não, agora não. E eles nem sabem o que é isso. Eles facilitaram até pra vocês, crianças. Aperta a campainha, sai correndo. Depois você vai ficar bravo com seu pai, com a sua mãe, mas não dá nada. Não dá nada, vamos brincar, gente. Gabriela, tem alguma mensagem que você quer deixar? Alguma coisa que você não falou e quer falar? A gente fala pouco, né? Vamos deixar, vai a noite inteira. Vai a noite inteira conversando, né? Não, o que eu gostaria, assim, que as famílias entendessem é isso, né? Não vou falar sobre, estimulação cognitiva, precisa estimular isso. Não, é convívio, afetividade. A gente precisa retomar o convívio familiar. É a afetividade, é a criança desenvolvendo o seio familiar, primeiro. Porque muitos acham que coloca na escola, a escola tem a função de educar. A escola vai ensinar. Quem educa são os pais. E para isso a gente precisa ser exemplo. A gente educa com exemplo, a gente não educa com palavras. Nós somos o exemplo para os nossos filhos. Então, se eu quero que eles sigam um bom caminho, eu tenho que mostrar qual é esse caminho. Se eu quero que meu filho seja calmo, a calma tem que partir de mim. Então, se eu só grito, meu filho vai gritar também. Se eu ajo com violência, meu filho vai ser violento. Então, eu sou o exemplo para o meu filho. Então, o futuro do teu filho está na tua mão. Tá na hora de alguns pais começarem a repensar as estratégias. Nosso futuro está aí neles. E está cada vez mais nebuloso. Está nublado esse futuro, né? A gente mude esse futuro para a realidade ser mais palpável do que o dedinho para cima, né? Porque exatamente. ficou tudo hoje muito rápido, muito fácil. Então, ninguém tem paciência mais com nada. Então, você pega vídeo rapidinho. Então, que criança que tem paciência? Não existe mais. Né?
Não tem, eles querem coisas assim. Imagina uma sala de aula. Eles não conseguem mais ficar 4, 5 horas dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque o cérebro está tão acelerado com esses reels, com vídeos curtos, né, os shorts, e eles vão com o dedinho muito rápido. E aí a professora tá lá falando naquela calma. Então, imagina a cabeça deles. Ai, quero andar logo, né? Então, ainda mais quando você aperta 1,5, 2, tudo na velocidade. Ainda não inventaram esse botãozinho para os professores. Né, só nas aulas online. Gabriela, antes de agradecer, preciso agradecer aos nossos patrocinadores que fazem acontecer isso aqui. Ao Pizzacone, restaurante e hamburgueria. Lá você encontra lanches, pizzas, porções e também almoço de terça a domingo. Telefone de contato WhatsApp vai estar aqui embaixo. Ótica Cecília, que chegou agora aí, parceira nova. Uma experiência e estilo que transforma o jeito de cuidar da sua visão. Vá lá, a Ótica Cecília tem uns óculos lindos, gente. Eu me apaixonei por alguns óculos lá. Eu tô precisando, porque eu tenho que ir para longe para enxergar. Natália Garcia, Social Media, gerenciamento de redes sociais, produção de conteúdos estratégicos para o seu posicionamento digital. A Natália também aí, vamos pôr o contato dela aqui. Autoelétrica Amarelão, precisou de bateria, troca de óleo, lâmpada, palheta, vá Autoelétrica Amarelão. O Varejão e Mercearia mais barato do Jonathan, na entrada do Benedetti aqui. Se vocês precisar lá, tem. Imaginou, tem. Daqui uns dias vai ter até roupa lá, porque o Jonathan tá vendendo de tudo. Então, de verdura a carne pro churrasco, vai lá no Jonathan, na mercearia mais barata. Obrigado por essa aula que você deu aqui hoje. Obrigado por aceitar participar aqui. É um canal que está sempre aberto. O dia que quiser falar de qualquer outro tema, eu agradeço o convite, porque é sempre bom falar sobre desenvolvimento infantil. E um abraço também a essas famílias, né? Então, eu falo que orientação é sempre bem-vinda. Sempre bem-vinda, é muito importante, necessário. Então, se alguém quiser entrar em contato com a Gabriela, como que faz? Deixar depois minha rede social, que eu tô sempre publicando alguma coisinha também. Não precisar, procura a Gabriela, uma profissional e tanto que gosta do que faz, né? Que é o mais importante. Sigam aí nas redes sociais, o AmarelinCast no Instagram, @AmarelinCast, no YouTube. E muito obrigado por ficar até agora. Até mais. Isso é o AmarelinCast.